sabendo que todo homem é pecador, sabendo que todo homem é falho, sabendo que todo homem tem defeito, e nenhum homem ressuscitou o Senhor Jesus, Ele vai receber esse privilégio de voltar a esta vida, e Ele vai ficar 40 dias sobre a terra. Alguns dizem que 40 dias, mas outros dizem 45, já vi alguém dizer 45, e mais de 500 pessoas puderam ver o Senhor Jesus novamente, porque aqueles com o qual Ele tinha intimidade. Então, abra a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo de número 28. Aleluia. São Mateus, capítulo de número 28. O capítulo, meu irmão, é esse número maior aqui, mais escuro. Esse é o número que nós consideramos uma nomenclatura das Escrituras Sagradas, que é o capítulo. Ele é o 28, o número maior que tem aí. E aí, no menorzinho que tem nessa mesma sequência, são os versículos. Nós vamos ler aqui apenas 10 versículos para você entender sobre este ponto tão interessante das Escrituras Sagradas. Olha só, que é a ressurreição. E nós não estamos aqui por outro fato, a não ser porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. No versículo 1 diz assim, e no fim do sábado, quando já despojava o primeiro dia da semana, Maria e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei o que vieste buscar a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai diante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, e eis que eu vou ter dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, rapidamente, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. E eis que indo ela, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Aleluia. Espírito Santo, eu te louvo, Senhor, doce Espírito, e peço-te para que nos faça entender a tua palavra, e peço-te para que faça-nos compreender, Senhor. Põe o teu Espírito Santo em nós nesta hora, para que possamos entender a sua vontade sobre nós, ó Deus, para que possamos compreender as suas santas Escrituras Sagradas, Pai, o qual nós cremos como o pleno salvífico da nossa alma, Pai, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, ao fazer essa leitura,
eu já estou aqui transbordando o meu coração. Porque quantas vezes você já leu o livro de Mateus? Eu, pela misericórdia de Deus, eu acho que eu já li umas 30 vezes, ou mais, somente o livro de Mateus. Porque, por ler as Escrituras Sagradas, ler a Bíblia, eu já li, nós acabamos de ler agora o Novo Testamento. E agora nós vamos iniciar no livro de Gênesis. Na segunda-feira, amanhã, nós vamos iniciar a leitura no livro de Gênesis. O Tiago já está lendo, né, Tiago? Já está seguindo, daqui a pouco nós acompanhamos o Tiago. Mas o livro de Gênesis, que é também dessa escritura, eu já tive a oportunidade de lê-la por mais de 5 vezes, né? Cada vez que a gente vai lendo ela por inteiro. Mas eu quero te dizer, alguns livros eu já li por muito mais vezes. Eu gosto muito do Novo Testamento. E este livro de Mateus, ele tem uma peculiaridade. O Mateus, o apóstolo Mateus, ele vai escrever esse livro com a intenção de mostrar este Jesus para os próprios judeus, porque os judeus ainda não criam, e eles estavam com a missão, de mostrar Jesus para estes homens. E ele vai fazer esse capítulo tão maravilhoso, que eu me emocionei aqui em ver alguns pontos de suma importância, né? Porque acontece algo novo aqui, Nós sabemos que Buda já morreu e não ressuscitou, Maomé morreu, não ressuscitou, Maria morreu, não ressuscitou, José morreu, não ressuscitou, o próprio Tiago, Pedro, Paulo morreu, não ressuscitou. Muitos homens aí já morreram, e alguns que se diziam deuses, né, que foram muitos honrados pela sua vida pregressa na terra, já morreram e não ressuscitaram. Mas esse Cristo, ele ressuscita. Deus o ressuscita, porque Deus tem um plano, e não é à toa, como meu irmão amado Tiago mencionou, não é de bobeira que nós vamos participar da ceia, não é à toa que nós vamos participar da ceia. Isso não é um ato comum, isso é um ato extraordinário, isso é um ato maravilhoso, isso é um privilégio para todos aqueles que creem, para todos aqueles que forem batizados, porque Jesus deu testemunho de que também se batizou. Ele foi, desceu as águas do batismo, e ele deu o seu corpo e o seu sangue, derramou para que nós pudéssemos também participar dela. Isso é uma coisa extraordinária. E veja que eu quero mencionar para vocês que, sem dúvida alguma, a ressurreição de Cristo ocupa o centro da redenção na história. Sabe, a ressurreição de Cristo na história, ela ocupa o centro de todo o patamar de conhecimento de qualquer pessoa. Ela ocupa o centro da história, essa redenção. Veja, primeiro o nascimento de Cristo, segundo a morte de Cristo, e segue-se a ressurreição. Vem então a ascensão e finalmente a parousia de Cristo. Ele vai voltar ainda para nos buscar. Ele está vivo e foi preparar um lugar para todo aquele que crê, para todo aquele que acreditar, para todo aquele que entregar a sua vida para Ele. Ele tem um plano extraordinário para cada um de nós. E eu digo para você que a ressurreição de Cristo não foi simplesmente o retorno da morte, ela é a semelhança da ressurreição de Lázaro. Lázaro vai dar um exemplo. Jesus vai ressuscitar Lázaro. Vocês conhecem a história de Lázaro? Eu creio que sim, porque Lázaro é um amigo de Jesus. Lázaro tem intimidade com Jesus. Lázaro tem uma afinidade com Jesus. Mas o Senhor vai chamar ele para fora do sepulcro, e ele já estava morto há 4 dias. Olha uma semelhança. O Senhor ressuscita aquele homem depois de 4 dias, porque
Porque se ele ressuscitasse no terceiro, segundo a tradição dos judeus, ficaria em dúvida, ficaria em xeque a proposta da ressurreição de Lázaro. Mas aqui ele ressuscita, porque aqui ele já está morto e cheirando mal, e o Senhor ressuscita. Ele vai fazer essa semelhança com a sua própria ressurreição. Ele está mostrando para aqueles judeus, mostrando para aqueles homens que há um plano salvífico para todo aquele que nele crê. Porque ele não só ressuscita a si mesmo, mas ele ressuscita outro. E é isso que ele vai fazer conosco. A Bíblia diz em Apocalipse que, e a própria Mateus também vai dizer, que os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos. Porque ele vai vir buscar o seu povo. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois, na sua vida, ele vai vir, e os que estiverem vivos serão ressuscitados também, serão levados para junto dele. Olha que coisa, eu gostaria que você entendesse que há uma importância muito grande nesse plano da salvação que é contínuo na pessoa e nessa ressurreição de Cristo. A importância da doutrina da ressurreição de Cristo, porque todo o cristianismo ela está atrelado a esse plano, a ressurreição. Não tem fundamento nenhum, se não teria fundamento algum, não teria valia algum, se Jesus Cristo somente fosse morto e depois não ressuscitasse. Porque ele está vivo, ele se fez carne. Veja que o Pai, o Tiago leu que ele nasceu e ele veio habitar no nosso meio, mas ele era Deus. Em Colossenses diz que esse Jesus não teve por usurpação, significa, não teve por vanglória querer ser igual a Deus, mas Jesus Cristo ele é 100% Deus e 100% homem. Então isso precisava mostrar ao ser humano, à humanidade, que ele, para o conhecer, para o desejar, para querer viver com ele, soubesse que todo o plano e propósito de Deus se cumpriu na pessoa de Jesus. Então, a ressurreição, ela é de suma importância no cristianismo, conforme está em Romanos 10 e versículo 9. Eu vou ler para você aqui. Romanos 10 e versículo 9 tem um trecho muito peculiar aqui, que diz assim, a saber, se a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e se o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Essa ressurreição é tão importante que, se você confessar que você creu e que essa verdade ela é eficaz, ela é pura, ela é genuína, que você confessar com o seu coração, você será salvo. Significa que você creu na promessa e no ato salvífico do nosso Senhor Jesus. A importância da doutrina da ressurreição, ela é fundamental no cristianismo. A importância da doutrina da ressurreição de Cristo, ela também ela é fundamental para o cristianismo e também da doutrina da aplicação da salvação. Alguém que crê que Jesus Cristo ressuscitou também será salvo. Alguém que crê que ele morreu, que ele nasceu, morreu, ressuscitou, crê, será salvo. Em outro texto também, o próprio Mateus vai dizer assim, lá em, se não me falha a memória, Mateus 24, me perdoe se eu errar o texto, mas diz assim, que quando ele estava, o texto é em relação àquele momento em que ele estava preso em uma prisão, estava ele e Silas, Paulo e Silas, e na prisão houve um terremoto, houve um terremoto, e eles estavam cantando, era meia-noite, e de repente
cadeias se abriram, as prisões se abriram, eles foram soltos. E sabe o que aconteceu? O soldado iria tentar se matar, porque ele sabia que os presos poderiam ter sido soltos. Mas eles disseram para o soldado: não faça nada, porque estamos todos aqui. E aí o que acontece? Esse soldado vai dizer para ele: o que eu faço para ele me salvar? E ele vai dizer para esse soldado: olha, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque precisava crer no Senhor Jesus, que havia sido morto e ressuscitado, e seria salvo ele e a sua casa. Aleluia. Os fatos históricos da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi um fato histórico. A teoria de que Jesus não chegou à morte realmente, há teoria, mas simplesmente caiu em um desmaio, do qual o ar frio dos túmulos e as especiarias o reviveriam. Olha só que coisa. Alguém que chegam a dizer que o ato da ressurreição de Cristo, porque logo que Jesus foi morto e colocado num túmulo, Mateus 28 que nós lemos está expressando bem claramente, logo que Jesus foi morto e colocado num túmulo, né? Porque logo tamparam com uma pedra, né? Está escrito lá, tamparam com uma pedra grande e colocaram soldados, porque eles já sabiam da história de que ele iria ressuscitar, e eles falaram para que isso não aconteça, né? Que ele não vai sair dali, que os seus discípulos não vão lá roubar ele, fique aqui tomando conta. Mas o texto de Mateus 28 está dizendo aqui que houve um aspecto de como um relâmpago, sabe? Houve um terremoto, um grande terremoto. Está dizendo aqui, ó, veja só, está vendo um grande terremoto acontecer ao redor dele e removeu a pedra. E agora era como um relâmpago, o aspecto era de como um relâmpago, uma luz muito forte que aparecia, e as suas vestes eram brancas como a neve. O anjo que estava ali tomando conta estava dessa forma, e agora não podiam, os guardas estavam morrendo de medo, estavam com muito medo, e ficaram assombrados, como se estivessem mortos. O medo era tanto. Você já teve uma experiência de muito medo? De você ficar com medo assim, de uma forma que como se a sua alma saísse de você, como que se, nossa, eu não acredito, eu vou cair nesse buraco tão grande, profundo. Eu não sei qual é a experiência de medo. Esses homens estavam vivendo as piores experiências de medo, porque eles tinham acabado de ver um grande relâmpago, um tremor na terra, que Jesus havia sido ressuscitado. O anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que esse que fora crucificado. Olha que coisa interessante. Por que o anjo não foi lá e não falou com o soldado? Ele foi e falou com as mulheres que foram ver o túmulo, que foram buscar. Elas sabiam que ele ressuscitaria no terceiro dia, e já era o terceiro dia, e agora o anjo aparece e fala com elas, porque sabiam que elas tinham ido ver o Cristo, o crucificado. E ele não está aqui, disse o anjo, porque já ressuscitou, como havia dito. O Senhor havia dito aos discípulos, mas aos apóstolos também, a todos aqueles que estavam ouvindo, que estavam prestos a ouvir o seu sermão. O Senhor estava dizendo constantemente que ele iria ressuscitar. Ele disse em várias situações. Os fariseus não entendiam, os saduceus não entendiam, mas somente aqueles discípulos do Senhor explicavam novamente, porque até mesmo eles não entendiam, né? É normal você não entender, é normal você não compreender muito bem, mas o Senhor tem um cuidado especial de te fazer clarear o entendimento. Ele tem carinho, ele tem
fazer você entender esse mistério, esse ato tão maravilhoso. E agora o que acontece? Ele não fala com aqueles homens que eram soldados, porque o coração deles estava em uma outra dimensão. O coração deles estava fora de buscar o Senhor, o Deus vivo. Mas as mulheres estavam indo buscar o Deus que havia sido crucificado e ele seria ressuscitado. Elas criam, e o anjo lhe apareceu e falou para que elas voltassem e dissessem aos discípulos. Aqui tem uma coisa extraordinária, eu já vou encerrar. Jesus poderia direto lá e falar com os discípulos, mas havia alguns dos apóstolos, alguns dos discípulos que ainda não estavam crendo, e ainda não tinham entendido. Querido, se você não compreendeu, não se preocupe, o Senhor vai enviar uma situação para você compreender. Ele tem plano para a sua vida. Você está aqui para compreender, e o Senhor vai te clarear, Ele vai te dar entendimento. Então, ele falou para ela: vai e fale para eles que eu vou vê-lo na Galileia. E lá na Galileia, onde ele nasceu. E agora eles vão se reunir lá. Mas nesse mesmo dia, no terceiro dia, que era o domingo, de fato, também havia dois homens que estavam saindo da cidade, dois discípulos que não estavam compreendendo a palavra. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Eles não estavam compreendendo e eles estavam aborrecidos, chateados, estavam saindo. Eles iam para a cidade de Emaús e eles saíam de Jerusalém. Eles não estavam, mas Jesus vai chamar ele. Jesus vai aproximar dele lá naquela caminhada distante que eles estavam para chegar em Emaús e vai falar para ele: ei, o que está acontecendo? Por que vocês estão assim, tão entristecidos? Vocês não estão compreendendo? E os homens vão dizer para Jesus: uai, mas você está aqui e não, quem és tu? Por acaso tu é peregrino? Não sabe o que está acontecendo? Que Jesus ressuscitou? Agora esse Jesus ressuscitado está falando com eles mesmos. Esse Jesus ressuscitado está falando com ele mesmo. E ele quer te dar a entender, ele quer te fazer compreender que ele está vivo, ele morreu e ele ressuscitou. Ele está vivo, ele morreu e ele ressuscitou. E agora fala com os homens no caminho de Emaús, fala com as mulheres, fala para falar com os discípulos. Jesus vai se apresentar perante eles e ressuscitar e vai dizer: paz seja convosco, paz seja com você, paz seja com os seus. É isso que o Senhor está dizendo. Isso é algo de uma importância assim extraordinária. Isso é tão maravilhoso quando o Senhor abre o nosso coração para entender. A gente fica delirando, a gente fica regozijando, a gente fica transbordando. Querido, é algo divino mesmo, não é algo comum. Ninguém entende as Escrituras Sagradas de uma maneira comum, de uma maneira natural. E alguém só pode entender as Escrituras Sagradas de uma maneira toda especial. Se você compreendeu isso, é porque o Senhor te ama de verdade. E é porque você entendeu esse amor e Ele te abriu o coração para compreender. As Escrituras estão cheias de relatos de que eles ouvem, mas não entendem. Eles veem, mas não enxergam, não compreendem, não podem entender. Podem ler, podem pesquisar, mas não adianta. Se o Espírito Santo não abrir essa mente, não vai dar nada certo. Você pode pegar a Bíblia e usar para fazer até fogueira, não vai adiantar nada. Você pode pegar a Bíblia para contestar os textos que estão aqui. Você vai denunciar, você vai ficar lá procurando o texto. Você não crê, e aí você vai procurando os textos para poder contrariar a própria Escritura com as próprias palavras. Você consegue, entendeu? Mas se você crê, você vai alcançar as grandezas e as maravilhas que Ele tem proposto para nós, como o nosso coração transborda. E eu quero somente ler esse texto aqui, esses dois versículos, o 9 e o 10. E rindo elas, eis que Jesus lhe saiu ao encontro, dizendo: eu
E elas, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. Querido, Jesus ressurreto. Eles abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. Quem deu a oportunidade para nós abraçar os pés de Jesus e adorar Ele hoje? Você pode fazer isso. Você tem liberdade. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está aqui no nosso meio. Ele diz que o Espírito Santo, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Você pode ajoelhar e adorar Ele neste lugar. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Amém? Que o Espírito Santo te faça compreender essa tão extraordinária projeto da história, né? Vamos dizer assim, tem um projeto na história que excede qualquer entendimento, que é o plano salvífico de Jesus, a ressurreição. A ressurreição, Ele está vivo e por isso nós estamos aqui. Eu vou orar por você. E se você quer carregar, adorar, fazer como essas 2 mulheres que estavam ali, que somente elas aqui estão sendo citadas, mas que elas se prostraram aos pés de Jesus e o adoraram. Se você não quiser fazer, você pode. Adore o Senhor. E a minha oração será nesse sentido. Senhor, estão aqui os teus filhos, seu Pai. Cada um deles, seu Pai. E eu sei que a tua palavra é a verdade. A tua palavra é fiel e verdadeira. Ó Deus, o Senhor cumpre todas as tuas escrituras. O Senhor cumpre o que fala, o que promete. Ó Deus, e aqui estamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos separou, nos escolheu, o Senhor nos trouxe para esta reunião, o Senhor nos chamou, nós estávamos em outro lugar, mas o Senhor trouxe nós para cá para ouvir essa palavra, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo e está no nosso meio. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Eu te louvo, te glorifico, Senhor, por tudo